Quando se fala em Sodoma e Gomorra, imediatamente o imaginário popular pensa em homossexualidade. Mas você sabia que somente a partir do final do século IV d.C., o pecado de Sodoma e Gomorra será associado a atos homossexuais? Isso não quer dizer que os povos dessas cidades não fossem libertinos. Eram, mas em que sentido? Confira neste vídeo o que dizem textos bíblicos e extrabíblicos. Segundo Gênesis 13:13, os habitantes de Sodoma eram pecadores cruéis. Eles expressavam sua maldade das mais diversas formas. Podemos inferir do texto bíblico que a prática do estupro coletivo contra estrangeiros era apenas uma faceta de sua crueldade. Gênesis 19 registra: Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, porque se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Gênesis 19, 4-9. O versículo 4 nos indica que a crueldade dos sodomitas era generalizada. Todos os homens da cidade foram à casa de Ló para praticarem o mal, o que já constitui uma prova textual de que eles não eram homossexuais. Afinal, em que cidade todos os homens são homossexuais? O versículo 5 nos indica que tipo de maldade pretendiam praticar: o estupro coletivo aos 2 anjos em forma humana que foram hospedados por Ló. O versículo 9 nos indica seu principal pecado, a xenofobia, ou seja, o ódio aos estrangeiros. Tal ódio os levava a não observar o dever sagrado da hospitalidade. Do relato de Gênesis 19, é possível depreender que o abuso sexual coletivo era prática costumeira em Sodoma. Esse costume, entretanto, está longe de ser sinônimo de homoafetividade. São poucos os textos bíblicos que fazem alguma menção aos pecados sexuais de Sodoma e Gomorra, 1 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Vamos a eles. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Jeremias 23:14. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livraram o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. 2 Pedro 2, 6 e 7. Quanto a Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que de modo semelhante se tinham entregue à prostituição e tinham corrido atrás dos seres de outra natureza, jazem para servir de exemplo sob o castigo do fogo eterno. Judas 6 e 7. Como vimos, Jeremias faz referência ao adultério e Judas menciona a prostituição. Pedro faz menção ao comportamento libertino dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Tal expressão, porém, é muito genérica e não especifica a natureza de suas transgressões sexuais. A epístola de Judas ainda diz que eles tinham corrido atrás dos seres de natureza diferente, expressão que indica a tentativa de abuso sexual aos anjos hospedados na casa de Ló. Os pecados sexuais de Sodoma e Gomorra tornam-se mais específicos quando examinamos o que dizem os livros não canônicos de tradição judaica, pois, embora considerados sem inspiração divina, tais obras constituem importantes documentos históricos e exegéticos. Eduardo Proença, no prefácio da obra Apócrifos e Pseudoepígrafos da Bíblia, expõe:
Existe um motivo muito mais relevante e fundamental para o estudo dos livros considerados apócrifos, pois, como já dissemos, houve tempo em que estes eram considerados parte integrante do texto sagrado. O motivo é a busca em desenvolver uma ferramenta hermenêutica mais sólida para a compreensão das comunidades judaico-cristãs. Para tal, é obrigatória a leitura e análise destes textos não canônicos, porque neles conhecemos as crenças mais primitivas e não somente aquelas que foram consideradas ortodoxas pela Igreja cristã, mas a fé vivida e praticada nos anos que cercaram a vida de Jesus de Nazaré. Dentre essas obras não canônicas, destacam-se o Testamento dos 12 Patriarcas e o Livro dos Jubileus. O primeiro é uma obra intertestamentária atribuída aos 12 filhos de Jacó, escrita entre os anos 109 e 107 a.C. e pertencente aos livros canônicos dos códices armênios da Bíblia. O segundo, também chamado de Pequeno Gênesis, narra a história da criação do mundo e dos patriarcas. Foi escrito originalmente em hebraico na Palestina por um fariseu entre os anos 135 e 105 a.C. O Testamento dos 12 Patriarcas diz: Ensinais os mandamentos de Deus por ganância de lucro, e desonrais mulheres casadas, violais as virgens de Jerusalém, vos unis com prostitutas e adúlteras, vos misturais com as filhas dos pagãos, querendo purificá-las com purificações ilícitas. Assim, vossos relacionamentos se aproximam dos de Sodoma e Gomorra. O Testamento de Levi, capítulo 14, versículo 3. O Livro dos Jubileus declara: E neste mês o Senhor executou seu julgamento sobre Sodoma e Gomorra, e os queimou com fogo e enxofre, e os destruiu até o dia de hoje, assim como eu tenho declarado sobre todas as vossas obras, porque são extremamente perversos e pecadores, e se prostituem entre si, e cometem fornicação em suas carnes, e suas obras contaminam a terra. Livro dos Jubileus, 16, 4 e 5. Uma exposição exegética rabínica medieval, ou seja, um Midrash, registrou: E eles tinham em sua terra um vale muito extenso, de cerca de meio dia de caminhada, e nele havia fontes de água e uma grande quantidade de ervas que cercavam a água. E todo o povo de Sodoma e Gomorra ia para lá 4 vezes ao ano, com suas esposas e filhos, e todos os que pertenciam a eles, e ali se regozijavam com músicas e danças. E no tempo de regozijo, todos tomavam as esposas do seu próximo, e alguns as filhas virgens de seus próximos, e elas os entretinham, e cada homem via sua esposa e filha nas mãos de seu vizinho, e não diziam uma só palavra. E assim o faziam desde a manhã até a noite, e depois voltavam, cada um para sua casa, e cada mulher para sua tenda, e assim o faziam 4 vezes ao ano. Livro de Jazar, 18, 12 a 15. Como comprovado, Sodoma e Gomorra são fortemente associadas a pecados sexuais em textos canônicos e não canônicos. Seus habitantes adulteravam, fornicavam e se prostituíam, mas de forma heterossexual, não homossexual. Isso nos indica que judeus do período do Segundo Templo, isto é, séculos 1 e 2 a.C., os primeiros cristãos e o pensamento rabínico compreendiam os pecados sexuais de Sodoma e Gomorra de forma muito distinta da interpretação tradicional. Mas quando a homossexualidade passou a ser o grande pecado de Sodoma e Gomorra? Essa interpretação terá início apenas no final do século IV com São João Crisóstomo, mas esse é um tema para um próximo vídeo. Gostou do nosso conteúdo? Curta e compartilhe. Para mais novidades sobre teologia inclusiva, siga-nos em nossas redes sociais. Não perca os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho.